Imaginem ajudarem a desmontar uma rede criminosa e ainda vos chamam fascistas e coisas bem piores por causa disso. Os alvos são os vendedores ambulantes ilegais que ocupam os 550 metros da Rua Augusta, habituados a fugirem em segundos. O primeiro a ser interceptado é este homem que tenta fugir. O objetivo deles é fugir e se para isso tiverem que levar alguém à frente, levam. Só mais à frente é que conseguem apanhá-lo com a ajuda de reforços. Isto é absolutamente fascista. Analidade fascista. Já afirmei, todos são fascistas. E aquela mulher é uma filha da p. Calorosas saudações, e a melhor parte de pedir likes neste vídeo é que eu não preciso de um tapete para estar de forma ilegal na Rua Augusta em Lisboa para vos pedir. Portanto, meus amigos, de forma completamente lícita, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 300 mil subscritores, até porque 35% das pessoas que vê o canal ainda não subscreve o mesmo. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, o que tiverem, estão à vontade. E tem também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição. Ora, a jornalista Ana Leal fez uma reportagem, uma investigação sobre as vendas e a comercialização ilegal que muitas das vezes é feita de produtos contrafeitos em Lisboa, em várias zonas de Lisboa, e sem mais demoras, vamos ver. Bem-vindos ao Repórter Sábado. Agentes da Polícia Municipal, disfarçados de turistas, apanharam desprevenidos vendedores ambulantes ilegais que estão espalhados pela cidade de Lisboa. O primeiro alvo desta operação foi a Baixa, uma zona onde muitos comerciantes têm que lidar todos os dias com a venda de artigos contrafeitos e que fazem concorrência com o que é português. Bom dia a todos. Hoje vamos ter aqui uma operação que vai ser dividida em duas partes. A operação, demos-lhe o nome de Buzz, porque vai-se de autocarro desta vez. Vamos para a zona da Baixa. Aqui a malta vai tentar fugir à partida. Ser um bocadinho mais enérgico ali naquela, quando chegarmos ali perto da Rua Augusta, para conseguirmos interceptá-los. Eu só quero dar uma nota antes de prosseguirmos aqui. Obviamente que esta reportagem é feita numa zona específica de Lisboa, mas quem não é de Lisboa, não sei se acontece em outras regiões do país na dimensão que acontece no centro de Lisboa, mas acredito que não, pelo menos na mesma dimensão certamente que não, mas não é só no centro de Lisboa que isto acontece, nomeadamente agora na época de verão, na altura de verão, é muito comum ver esta atividade ilegal, pessoas saberão na praia, etc., mas também nas zonas circundantes, ali à volta, onde claramente se percebe que o comércio é ilegal. Enfim. Os infratores também se vão adaptando às viaturas policiais, à forma de chegada ao local. Tem inclusive vigias que avisam quando a polícia está a chegar, e então adotámos uma política diferente, que fomos de autocarro, como se fôssemos turistas, para apanhar os infratores mais desprevenidos. Os alvos são os vendedores ambulantes ilegais que ocupam os 550 metros da Rua Augusta, habituados a fugirem em segundos. A estratégia é apanhá-los de surpresa. Estão preparados para uma fuga muito rápida, ali naquele caso da Rua Augusta mesmo muito rápida. Vocês têm os panos já preparados para em segundos desaparecerem com o material. E então a nossa ideia sempre é essa, é conseguirmos apanhá-los sem eles nos verem e já estarmos bastante próximos deles. Sabem uma coisa, nós estamos aqui a ver vários senhores aqui com camisolas de futebol e etc. Há mais produtos, mas por acaso estão aqui a aparecer os das camisolas de futebol. E reparem que eles estão todos na mesma zona. Literalmente na mesma rua.
Ou seja, o que é que isto dá logo a entender? É que não funcionam propriamente por iniciativa individual, se quiserem. Há claramente uma organização por trás, porque eu gosto imenso de futebol, como sabem, e de questões de camisolas também é giro e tal, mas a realidade é que arranjar todas estas camisolas por, vamos dizer, metro quadrado na mesma rua, sem contexto empresarial, não é propriamente fácil, deixem que vos diga. Portanto, ainda para mais falando que estão a atuar sozinhos, do ponto de vista comercial, porque embora sejam várias pessoas, estão cada um na sua banca, que não é banca, cada um no seu tapete, na sua toalha, isto pelo menos dá um grande indício de que não estão a funcionar sozinhos. Não é uma coisa propriamente de pequena escala, que é só um ou outro que está a fazer. Parece-me é que há uma espécie de entendimento por detrás para que isto esteja a ser executado na prática, com várias pessoas a fazer exatamente a mesma coisa. Enfim, parece-me óbvio. Ou seja, não é só os restaurantes na zona do centro de Lisboa, não é só as redes por trás dos restaurantes e por trás das habitações e das casas e não sei o que mais. Isto depois começa a escalar. Aqui até as camisolas do futebol do Ronaldo, quando estava na Juventus, camisola gira, diga-se de passagem, até já passa a ser uma questão relacionada com realidade de criminalidade, que é um bocado triste, se querem que vos diga. Vamos prosseguir. Nós temos que conseguir tapar todas aquelas ruas para que consigamos que ninguém fuja, no fundo. Está à espera de ordem para si. Podem sair, mas mantêm posição ao lado do autocarro, conforme combinado. Disfarçados de turistas, vestidos à paisana, os agentes da Polícia Municipal aguardam pela ordem para avançar. Atenção, regular. No terreno há já quem tenha sido avisado de que a polícia, neste caso a PSP, tinha andado por ali. Aqui percebe-se como rapidamente conseguem esconder a mercadoria ilegal. O infrator faz sinal a outro vendedor para aguentar. Ao fundo, vê-se a polícia a passar. Sem imaginar que está a ser preparada uma grande operação da Polícia Municipal, filmamos o mesmo vendedor ilegal a regressar à Rua Augusta e ali voltar a estender o pano. Não foi preciso muito tempo para que voltasse a repor para venda todo o material que, minutos antes, tinha sido escondido. Há muita gente que vai estar a ver isto e vai pensar certamente: eu tenho negócios, ou há pessoas que têm negócios que eu conheço, próximas, familiares, amigos, seja o que for, e que se porventura não têm algo ok com o seu estabelecimento, é logo uma carga de trabalhos com a ASAI, com as instituições competentes que regulam este tipo de atividades de venda e de comércio. E certamente ao ver isto vão sentir um sentimento, passa a redundância, de injustiça enorme, porque isto é uma prática, eu vou dizer relativamente comum, mas na verdade é bastante comum, porque eu desde miúdo que me lembro de ver isto a acontecer, não só no centro de Lisboa, volto a frisar, mas também em zonas periféricas de Lisboa, e as pessoas que têm negócios ou que, de comércio relacionados com esta atividade, ou que conhecem pessoas que têm comércio relacionado com esta atividade, vão olhar para isto e pensam: então, mas como é que eles fazem isto sucessivamente, várias vezes ao dia, em locais diferentes dentro do mesmo espaço geográfico, e parece que em determinada instância nada lhes acontece. Por acaso aqui aconteceu, mas isto é um fenómeno social, entre aspas, que acontece pelo menos desde que eu existo. Eu lembro-me de ver isto desde que sou criança, e é um pouco chato, não é? No sentido em que isto até é uma zona turística, na zona turística convém vender bem o país, no sentido em que tem que ser... Temos que ter um aspecto, enfim... preserável, no sentido de termos uma boa imagem, as coisas estarem reguladas e não propriamente pessoas a venderem num tapete no meio da rua material contrafeito, não é? Portanto, não dá a melhor imagem ao país. E se não dá a melhor imagem ao país, convém que seja feita alguma coisa e não uma espécie de conformismo político que às vezes se vê a nível autárquico ou municipal. Aqui está a ser feito e é uma nota positiva. Agora, é um fenómeno que não é novo e eu duvido que também venha a acabar. É preciso mais.
7 agentes destacados para a Operação Base avançam em força. Todos os caminhos irão dar à Rua Augusta, onde está concentrada a maioria dos infratores. O primeiro a ser interceptado é este homem que tenta fugir. O objetivo deles é fugir e se para isso tiverem que levar alguém à frente, levam. Só mais à frente é que conseguem apanhá-lo com a ajuda de reforços. A polícia tem que mostrar sempre firmeza. Se a polícia não conseguir, quem é que vai conseguir? A lei é para cumprir e não podemos deixar as pessoas impunes. Deixar as pessoas impunes dá asa que da próxima vez, em vez de 2 polícias agredidos, são 10. Por isso a polícia está aqui e se forem precisos irem 100 polícias para ali para que se consiga cumprir a lei, é isso que vai acontecer. Muito bem. Este senhor chama-se Tiago Mota, é o subintendente da PSP. Sim, senhor. O senhor subintendente da PSP está a tornar-se uma quase estrela das reportagens da Ana Leal, mas de acordo. Quem vir esta reportagem ou estas imagens que vimos aqui da detenção e ficar muito incomodado ou muito incomodada com esta imagem, com este vídeo que acabámos de ver, com este excerto, honestamente não há razões para se ficar incomodado. É uma pessoa que está a praticar uma prática ilegal, um comportamento ilegal, venda de material que não está legal, a venda em si é ilegal, a ocupação do espaço é ilegal. Não percebi se houve ali crime de desobediência relativamente à ordem das forças policiais, mas é possível que sim, não mostrar as imagens todas. Portanto, temos aqui uma série de ilegalidades a serem cometidas e a polícia, para cumprir a ordem, tem que às vezes ter uma abordagem um pouco mais enérgica e não há mal nenhum com isso. Uma sociedade onde impede a polícia de agir em conformidade, sem abuso policial, e isto aqui não foi abuso policial absolutamente nenhum, foi a polícia a ter um comportamento justificado para a atuação que era necessária e, portanto, aqui 5 estrelas, nada a apontar, apenas elogios a dar. Eu volto a frisar, as pessoas ganham como uma sociedade mais segura. Não é tornar isto num estado policial e permitir abusos policiais à polícia. Muito pelo contrário. Mas é perceber que a polícia deve agir com tranquilidade quando se justifica e deve utilizar uma postura mais musculada, mais securitária, quando isso justifica. Quando temos alguém a fugir, a ir contra as pessoas no meio da rua com material ilegal depois de vender os produtos ilegalmente num espaço ocupado ilegalmente, então se calhar aí a polícia tem que ter uma abordagem, como eu mencionei, um pouco mais enérgica do que a tranquilidade na abordagem mais tranquila. Parece-me óbvio. Isto não é polémico, não, ou pelo menos não deveria ser polémico. Vamos continuar. Neste caso, o infrator é senegalês, ofereceu resistência e ameaçou um dos agentes. Um dos infratores reconhece como sabendo onde é que ele mora, onde é que essa polícia mora, e diz que naquele sítio onde ele mora há de se encontrar com ele e depois vai resolver a situação, de forma a amedrontá-lo, que ele ficasse com algo. A ameaçá-lo? A ameaçá-lo, sim. Ou seja, ele foi apanhado em 2 flagrantes delitos. Não sei se estão a perceber. É na venda ilegal, primeiro. E depois o segundo é a ameaçar a polícia. Aí é bem. Esquece, por amor de Deus. Mas você não espera. Olha, anda com você, pá. Custa que vens aqui, pá. São todos do mesmo país, ali Gana, Costa do Marfim, Guiné, penso eu, porque são negros muito escuros, quase todos muito parecidos, portanto aquilo é, eu acho que é uma organização total, não é vou eu hoje, amanhã vai um qualquer, eu acho que aquilo é uma organização perfeita. Acha mesmo que é uma rede? Eu acho que sim, eu acho que eu acho que há um ou dois que dominam o negócio e que os outros trabalham para eles. Chega à caminhoneta, eles saem todos da caminhoneta, cada um escolhe a sua esquina e estendem o lençol. Sim, o que eu falava há bocado, não me surpreende nada que seja isto, porque isto também se vê nas praias, imenso nesta altura do ano, no verão. Não me surpreende nada que seja isto. Aliás, não quero estar aqui a fazer futurologia, mas parece-me um bocado óbvio, até porque as camisolas, se repararem,
são parecidas. Primeiro, o negócio é o mesmo, pelo menos destes senhores aqui, que são 3 ou 4, não é? Vendem todos o mesmo produto, portanto é mercado concorrente literalmente no mesmo sítio, o que logo dá uma certa suspeita, não é? Logo aí levanta logo ali uma questão pertinente até do ponto de vista económico. Essa é a primeira. Segundo aspecto é, e isto é uma questão que eu coloco em cima da mesa, porque é que estão a fazer venda ilegal? É o primeiro aspecto. Terceiro, estando a fazer venda ilegal, onde é que arranjaram estes produtos? Quarto, entraram em Portugal legalmente? Presumivelmente não, por isso é que estão a fazer venda ilegal de produtos ilegais. E quinto, como é que ainda se conseguem manter aqui depois de tanta ilegalidade? Ou pelo menos em liberdade. No caso que eu não sei se entraram legal ou ilegalmente, não vou fazer comentários sobre isso porque não tenho conhecimento disso. Agora o que eu tenho conhecimento é que está a ser feita venda ilegal de produtos que não são legais e, ao mesmo tempo, em locais que nem sequer pagaram para estar ali de forma lícita. Portanto, vai um pouco ao encontro daquilo que já se tinha mencionado. E que parece-me óbvio, só não posso dizer perentoriamente porque, enfim, mas acho que é óbvio para toda a gente. Luís Torres é proprietário de uma das mercearias mais antigas de Lisboa e que agora partilha a Rua Augusta com dezenas de vendedores ambulantes. É que isto prejudica os negócios. Eu podia sair da loja assim mais apressado e ia a correr para apanhar o comboio para o Estoril e apareceu-me um beco sem saída, ou seja, quer dizer, estava uma esplanada, estavam 3 pessoas a conversar, eu puxei-me para a direita e vi um estendal enorme de 10 metros e depois é ridículo, pisei um bocadinho do pano e pedi desculpa porque não podia passar. Eu cheguei a contar uma vez, acho que foi para aí na primeira semana de março, eu fui lá abaixo ao Terreiro de Paço e fiz a Rua Augusta toda e contei 39 estandaretes. Por exemplo, ao sábado e ao domingo, eu abro ao domingo, ao sábado e ao domingo é uma maravilha. São 800, não há polícia, ou há menos polícia. Na Rua Augusta, o caos está instalado e para durar. Quando menos se esperava, 2 dos infratores ameaçam a polícia e põem-se em fuga. Nós éramos muitos, mas depois ali no final ficaram também 3 ou 4 polícias, e eles eram mais do que esses polícias. Juntaram-se alguns vendedores que tinha sido apreendido o material, mas eles não tinham sido interceptados, juntaram-se e começaram a ameaçar os polícias. Os polícias tentaram a abordagem, ainda houve ali ainda foram empurrados e tentaram a fuga. E 2 deles foram interceptados numas ruas adjacentes ali à Rua Augusta e foram detidos e entregues à Polícia de Segurança Pública sob detenção. Pois, só um pormenor, e eu já alertei para estas circunstâncias até em reportagens anteriores. A Polícia Municipal não pode fazer detenções. A Polícia Municipal, para poder fazer detenções, tem que chamar em primeiro lugar a PSP e só depois a PSP é que pode fazer a detenção. E eu acho que este aqui acaba por ser um exemplo perfeito do porquê da Polícia Municipal poder, ou ter mesmo que fazer por uma questão de necessidade factual, detenções no próprio momento. Imaginem o que é 30 ou 40 pessoas a fugirem porque estavam a cometer ilegalidades, ameaçam a polícia com atos violentos e depois andam a correr pelas ruas de Lisboa como se não houvesse amanhã, e a polícia está limitada no sentido de não poder fazer detenções como a PSP. Portanto, e o Carlos Moedas já falou disto. O Carlos Moedas, há algumas críticas que eu tenho que lhe fazer, obviamente, nomeadamente na questão, há uns tempos ele, creio que atribuiu a habitação pública a ocupas que estavam a ocupar ilegalmente casas, não é? Portanto, há aqui coisas boas e más, mas uma coisa boa que o Carlos Moedas tem vindo a colocar, pelo menos na agenda setting mediática, é a possibilidade da Polícia Municipal poder fazer detenções. E aqui acho que acaba por ser o exemplo perfeito do porquê disso ter que acontecer o mais rapidamente possível.
podem ser fiscalizadas 10 vezes no mesmo sítio, e não haver uma punição que aquela pessoa não pode frequentar a Rua Augusta. Se frequentar a Rua Augusta, incorre no crime de desobediência, como acontece num agressor de violência doméstica, não se pode aproximar da mulher. É preciso haver medidas que sejam implacáveis. É o jogo do gato e do rato, mas há muitos ratos e os gatos não conseguem apanhar os ratos todos que há. Eles próprios sentem essa impunidade. Eles próprios sentem essa impunidade. Existe um crescimento de uma confiança da parte deles, de que nada acontece. Outro deles já foi abordado a vender e a angariar clientes do outro lado da esplanada. Ou seja, bem de frente da porta da loja. O que este senhor diz aqui, que é proprietário de uma loja, isso sim ilegal aqui, portanto, e aqui sim, porreiro, é o que muita gente sente. E não é só nestes aspectos das vendas ilegais na rua e etc. É em tudo em Portugal. É um sentimento de impunidade. Por acaso aqui estamos a falar de cidadãos estrangeiros, mas vale para tudo. Para cidadãos nacionais que são criminosos e sentem que aqui nada lhes acontece porque a justiça às vezes é branda demais. E eu estou a dizer às vezes, ou muitas vezes, é branda demais. Vou dar o exemplo destes senhores aqui. Cometem um ato ilícito, resistem à detenção, ameaçam a polícia com ameaças violentas e continuam aqui. Se porventura entraram aqui em Portugal de forma ilegal, que eu não sei, estou a supor que sim, não sei se têm documentos ou não, foram identificados, portanto não sei se isto vai ser mencionado ou não na reportagem, mas se porventura não tiverem a documentação ou estiverem cá ilegalmente, porque é que hão de continuar em Portugal? Se cometem crimes até graves de ameaças violentas, nomeadamente às forças de segurança, à polícia, o que é que vão continuar a fazer aqui? E ainda para mais, se já não é a primeira vez que acabam por ser detidos por este tipo de atividade criminosa. Portanto, tão simples quanto isto. E é o que o senhor da loja, não vi o nome dele, mas o senhor do brasileiro estava a vender as camisolas ali atrás, parecia que eram da seleção e etc. Ou de futebol. Estava a dizer é que sentem um sentimento de impunidade que nada lhes acontece porque fazem isto se calhar há anos e anos e anos e anos. Nunca viram ninguém a ser preso, nunca viram ninguém a ser deportado na instância ou na possibilidade de algum deles estar aqui ilegal e, portanto, é o Deus dará. E continua tudo uma rebaldaria. É que eu subscrevo na íntegra o que o senhor disse ali. É que é claramente isso é a base do problema. É a falta, ou falta não, mas é o sentimento de impunidade que se sente na sociedade portuguesa. A gente contou de outra vez 22 pessoas a vender só camisolas contrafeitas. Eram 22 lençóis estendidos. Por ano são quase 5 milhões de euros de prejuízo. A gente fez um cálculo com uma estimativa bem baixa, números na realidade nem realistas porque foram muito arredondados para baixo. O que acontece? O nosso cálculo a gente colocou imaginar a hipótese de perder 3 camisolas por dia da federação e mais uma camisola de cada um dos clubes, contando só Sporting, Porto e Benfica. Anualmente multiplicado pelas 24 lojas, mais uma loja online, que é o que nós temos, em torno de 4,9 milhões de euros de perda anual. Foi imenso. É que isto era o que eu estava a dizer, desculpem se eu interromper já, mas era o que eu estava a dizer também há pouco. Ou seja, os empresários que têm lojas, ainda para mais concorrentes, como é o caso deste senhor, vão ficar extremamente furiosos com isto. Quer dizer, têm que pagar impostos, têm que ter as regulações 100% em dia, têm que ter tudo XPTO 30 por uma linha, tudo bem feito, tudo bem conseguido do ponto de vista legal, que é para depois terem literalmente à porta do seu negócio outro negócio a funcionar de forma ilícita, num espaço que está a ser ocupado ilicitamente, a concorrer diretamente contra o negócio lícito. E se nada se faz, significa que estamos indiretamente a incentivar ao negócio ilícito e a prejudicar os empresários que cumprem a lei. Como é que é possível ter ordem social assim? Resposta simples, não é. Não me estejam a ligar para o telemóvel, transmissões é por rádio. Os dois indivíduos identificados, estamos em prova. Nesta altura começa a ser recolhido o material apreendido. É tudo levado para o autocarro que serviu de disfarce para esta operação.
A grande maioria dos comerciantes que estão aqui na rua não são de origem portuguesa e têm problemas normalmente com ilegalidade de documentação. E por conta disso é tão difícil levar a uma punição final. Já chegaram vezes deles fazerem rusgas aqui na rua Augusta, uma rusga num dia, em questão de 2, 3 horas, estavam lençóis aí mesmo. Epá, eu só queria dar aqui uma nota que é... eu não sei se esta camisola é do AC Milan. Quem gostar de futebol vai perceber o que eu estou a dizer. Eu não sei se isto é do AC Milan, parece-me que sim, o segundo equipamento que eles tiveram, ou terceiro, mas ajudem-me. Pá, mas independentemente disso, eu nunca vi uma camisola do Rafael Leão a dizer Rafa Leão, entre aspas. Pá, nunca vi. Mas posso ser, agora, isto é só uma dúvida futebolística da minha parte. Portanto, se me quiserem elucidar, porque isto sim é edição limitada. Obviamente estou a gozar, mas pá, entre aspas, nunca vi nenhuma camisola de futebol com o nome de alguém e entre aspas. Pá, nunca vi. Sinceramente. E aliás, ela se for copiada as pessoas percebem, não é preciso ter as aspas, não é? Era só aqui esta parte que, enfim... Isto não é uma questão de nacionalidade. A nacionalidade só por si não define um comportamento. Mas temos conhecimento que são diversos grupos de várias nacionalidades que têm estes tipos de comportamentos e, portanto, é importante percebermos se estão ou não legalizados, se têm ou não uma profissão, se têm um estilo de vida que também se adequa naturalmente àquilo que é um comportamento, diria que normal. Portanto, nós precisamos de garantir que todos estes fatores são cumpridos. A revisão da lei está feita pelo Governo, parece ajudar-nos a ir nesse caminho. Ainda vai demorar, mas por isso é que precisamos ter mais competências, uma autarquia local tem mais competências para poder também ajudar o Governo a criar essas soluções. Olha, estas toalhas são vossas. Isto não é seu. São suas as toalhas, mas isto não é seu, pois não. Ok. Eles têm apoio muito... Deixem-me só fazer aqui uma pausa que eu queria dizer uma coisa que há bocado me esqueci. O vereador da Câmara de Lisboa, Rui Cordeiro, toca aqui num ponto importante que até se conecta com aquilo que o outro senhor brasileiro, ou luso-brasileiro, não sei, mas pelo sotaque é português do Brasil, enfim, menciona. O Rui Cordeiro diz, obviamente que não há aqui uma correlação direta de, ora, todos os costa-marfinenses ou todos os xingalenses são assim, ou fazem contra venda de material contrafeito, seja o que for, portanto a tese do argumento é essa e está certo, obviamente. Agora, é importante perceber se há uma tendência de muita gente desses mesmos espaços geográficos a fazer esse tipo de atividade ilícita para perceber se há ou não, no meu entender muito provavelmente há, uma rede criminosa organizada a entrar aqui em Portugal, dessa zona do globo. E se não tiverem documentação legal ou ilegal, ou melhor, se não tiverem documentação legal, acaba por ter mais indício ainda para isso. É que isto acaba por prejudicar toda a gente. Empresários portugueses, empresários imigrantes, como o senhor brasileiro que estava ali a falar, não me lembro do nome dele, peço desculpa, e portanto acaba por prejudicar toda a gente que está legal, não é? Portugueses, estrangeiros legais, as pessoas que se querem integrar, viver de forma contundente com aquilo que é a lei portuguesa e os valores culturais da sociedade portuguesa. Portanto, isto acaba por prejudicar toda a gente, independentemente da questão nacional, nativa ou imigrante. Enfim, vamos continuar porque a pior parte ainda vem a seguir. Atenção. Muitas vezes, tipo, não vou dizer comerciantes, mas talvez tipo de alguns da área de restauração daqui de dentro, o apoio de talvez alguns atendentes de mesa que ficam nas esplanadas, para poder encobrir aquele tipo de mercado. São pessoas que hão de receber alguma coisa daquelas pessoas que estão ali a vender, ou seja, estamos a falar de um negócio ilícito, mas que é muito apetecível. A forma como eles praticam este tipo de venda ilegal é muito semelhante àquilo que acontece no tráfico de droga, em que há vigias que avisam quando a polícia chega. No final, há uma organização. Alguém que distribui as camisolas, alguém que está a vendê-las e alguém que depois faz escoar este dinheiro. Aqui? ¿Son zonas reales que se faz bonita vergonha? Eu pensava que a Ana Real não era fascista. Que vergonha.
Nesta altura, ainda não sabíamos que os insultos partiam de um jornalista argentino que está a viver em Portugal. O infrator é levado pela polícia para ser identificado. Os insultos continuam perante a indiferença da nossa equipa, que se limitava a fazer o seu trabalho. Esta jornalista es una vergüenza. Esta jornalista es una vergüenza. Está aprovechando. No sé qué programa de televisión. Esto no es jornalismo. Esto es absolutamente fascista. Van a llegar de fascista. Está acá a ser torturada por la policía para hacer un programa de televisión. Você no puede empurrar. Você no puede empurrar. No me puede tocar. Você no va a poder. Ya firmé todo lo que quería. Ya firmé todos los fascistas. Y aquí la mujer es una filla de... Eu gosto de ver como, só para enquadrar, se vocês vão para cima de alguém na rua com o telemóvel e vão ofendê-la, seja quem for, e dizer tu és uma filha disto, e tu és um isto, e tu és aquilo, diretamente para a pessoa no meio da rua, isto é considerado uma agressão verbal e assédio, não é? Portanto, diretamente. Porque ele diz diretamente, toda a gente ouviu, está escrito ali em baixo, e é giro ver que quando ele percebe que ao assediar alguém na rua com linguagem verbal violenta, pronto, depois a coisa corre mal, não é? Pronto. Porque há formas, ele podia estar ali a dizer, e tal, o fascismo e não sei o quê, é ridículo, mas pode ser ridículo à vontade. Agora, a partir do momento em que começa a dizer que vocês são todos uns filhos disto, ou a Ana Leal é uma filha disto, ou daquilo e não sei o que mais, com uma linguagem que, enfim, pronto, esse tipo de ataque direto acaba por ter consequências. E depois acho piada a dizer eu não falei nada, quando anda ali a persegui-los há minutos a dizer que eles são uns fascistas, que a Ana Leal é uma filha disto e uma filha daquilo, por estar a torturar. Mas qual tortura? Este homem tem noção do que é tortura? Que é deter alguém porque está a vender ilegalmente camisolas de futebol? Mas estamos onde? Ainda por cima, algumas destas pessoas ameaçaram fisicamente os polícias. Estamos a brincar ou quê? Quer dizer, a polícia faz o seu trabalho porque vai deter pessoas que estão a vender ilegalmente num espaço ocupado ilegalmente para vender material ilegal. Ou seja, uma quantidade de ilegalidades brutal. A polícia detém as pessoas, ainda recebe ameaças de violência física e piores, e depois ainda aparece aqui este artista a dizer não, vocês são os fascistas por estarem a fazer o vosso trabalho. E depois ainda vai chamar filho disto e filho daquilo à Ana Leal, que por acaso está a fazer o trabalho que ele deveria fazer de uma forma que a Ana Leal faz de uma forma muito melhor do que ele. Sem dúvida, eu não sei quem ele é. Só sei que ele é jornalista argentino, pelo que é dito na reportagem. E, portanto, a polícia não está a deter estas pessoas só porque estão a fazer o seu trabalho. Há forma das pessoas fazer o seu trabalho legalmente. Se vieram do estrangeiro, têm que arranjar os documentos para estar aqui legalmente. Estando aqui legalmente, têm que arranjar uma licença especializada para conseguir vender material, nomeadamente de futebol, ou seja o que for. Isso não sendo cumprido, e ainda para mais fazendo ameaças à polícia, não cumpre com os termos da lei. Não cumprindo com os termos da lei, para onde é que as pessoas têm que ir? Para a esquadra. Isto não é tortura, isto não é fascismo, isto é a lei de um regime democrático de Estado de Direito em que todos são iguais perante a lei. Cumpres a lei, vendes camisolas em liberdade. Não cumpres a lei, vais preso. É assim que deve ser feito. Tão simples quanto isso. E já agora, não se pode andar a chamar filho disto e filho daquilo em cima dos outros como se fosse, como se não se fosse nada, não é? E ela acha que está onde? É que mesmo nos jogos de futebol, não é? Quando a malta diz a polícia é isto ou a polícia é um filho disto e filho daquilo, também acabam detidos. Mas isto é o quê? Por amor de Deus. E voltamos à mesma questão. Isto não pode ser uma bandalheira. Tem que haver ordem social. Volto a frisar. Não é um Estado policial. Não é uma polícia política. Não é nada disso. Mas tem que haver ordem. E a malta tem que saber comportar. Temos que viver civilmente.
E viver civilmente não é eu chegar ao pé de outra pessoa e dizer, olha, tu és uma filha disto e filha daquilo só porque estás a fazer o teu trabalho. Pá, desculpem lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós estávamos a fiscalizar. Já tínhamos interceptado alguns dos infratores, foi uma fase até relativamente no início da operação, e há um indivíduo que começa, numa primeira fase até começa a dizer alguns impropérios dirigidos à jornalista, à Ana Leal, que lá estava, a injuriar inclusive, e também aos polícias que estavam a fazer a fiscalização. Foi avisado várias vezes, até que acabou por ser detido por injúrias tanto à Ana Leal como aos polícias que ali estavam. Claro. Quem é flagrante delito? Nós temos que perceber que até para a crítica há regras. Nós não podemos não gostar, né? Podemos não gostar que a polícia vá ali fiscalizar, podemos não gostar que os jornalistas estejam ali a filmar, nós temos direito de não gostar disso tudo, mas mesmo para demonstrar esse desagrado há regras, e uma das regras é não injuriar as pessoas que ali estão. Ele vai tipo autocar. A partir do momento que um polícia verifica a prática de um crime, o polícia tem que agir. Neste caso não estamos a falar de um crime público, estamos a falar de um crime semipúblico. Havendo a vontade do procedimento criminal, tanto dos polícias como da jornalista, tem que se efetivar a detenção. No caso desta detenção que estamos a falar, de injúria agravada. Eu por acaso não sei se há juristas aqui do canal, por favor elucidem-me, eu por acaso não sei se há diferenciações legais perante as penalizações que acontecem se eu injuriar ou ofender alguém gravemente, se for um cidadão normal e se for uma força de segurança. Não sei se há diferenças legais, ou seja, não sei se a pena ou a consequência é agravada caso seja uma força policial comparativamente a um cidadão. Sei que há para ambas, obviamente, mas não sei se isso é agravado para a questão da polícia. No caso do jornalista, ele nem sequer tem do jornalista argentino, ele nem sequer tem propriamente sorte nesse aspecto, porque injuriou tanto a Ana Leal como a polícia. Portanto, ele tem o pior dos dois mundos, se quiserem colocar isso desta forma. Pouco a pouco, o autocarro vai se enchendo de sacos com centenas de material apreendido, que em alguns casos é devolvido ao infrator. Em muitos dos casos, as juntas de freguesia, neste caso, não acompanham este nosso trabalho, devolvendo em algumas situações a mercadoria aos próprios e sem doar essas pessoas com uma mera administração. Está-se a referir à junta de freguesia de Santa Maria Maior? Neste caso em particular, sim, porque é a zona que fez referência. Isso dá alguma sensação de, como disse, de alguma impunidade a quem faz este tipo de venda ilegal. Porque se a mercadoria é apreendida e é devolvida, volta à rua. Claro. Portanto, o que nós precisamos é de garantir que o processo, do princípio ao fim, será gerido por nós ou seria gerido por nós. Seja mais uma vez, classe política. A polícia faz o seu trabalho, faz a detenção do indivíduo que está a vender produtos ilícitos, apreende os produtos ilícitos, mas depois que sentido é que faz, quando toda a gente sabe que estão ali várias ilicitudes, devolver os produtos ilícitos a quem estava a cometer essa ilicitude? Qual é o sentido que faz? Depois apareceu ali o Miguel Coelho, que é presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, creio que não é recandidato, não tenho a certeza, do PS, mas é o habitual, pelo menos. Com o Miguel Coelho, do PS, foi. O Presidente da Junta de Santa Maria Maior rejeita estas acusações, garantindo que no último ano terá devolvido o material apreendido a 12 vendedores ambulantes. Miguel Coelho refere que todas as devoluções foram devidamente fundamentadas, verificando-se exclusivamente em casos em que o material em causa tinha sido produzido pelo próprio vendedor. O Presidente da Junta terá ordenado ainda já este ano a destruição de 350 apreensões, estando prevista ainda até o final de outubro a destruição de mais 819. Ora, neste processo de contraordenação a que o repórter sábado teve acesso, pode ler-se que o infrator perdoado, um imigrante estrangeiro, teve uma conduta que previa uma coima de 1.140 euros a 3.040 euros,
tratando-se de uma contraordenação muito grave, mas terá sido perdoado porque, entre outras coisas, não possuía antecedentes, prometeu não repetir a conduta infratora e os objetos apreendidos tinham sido produzidos pelo mesmo. Como é que ele garantiu que foram produzidos pelo mesmo? Como é que as camisolas foram produzidas por ele? Ele tem uma fábrica em casa, uma máquina de produção, faz costura de camisolas à mão. Como é que foram produzidas pelo mesmo? Tem uma empresa de produção de camisolas? Porque se ele é que o produz, não tem fornecedor. Tenho várias questões. Não estou a acusar, mas são demasiadas questões para eu... Ou melhor, são demasiados pormenores suspeitos para eu pelo menos não levantar questões sobre eles. Acho muito estranho. Para eles o crime compensa? Compensa, senão não estavam lá todos os dias. E termina aqui, desta forma caricata. Bom, digam-me o que acham sobre isto nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Relembro também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Ficamos por aqui, volto a frisar, comentem o que acham, porque eu já comentei. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.